Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao BMC Stock desta sexta-feira. Eu sou Isabela Takaki, eu e Hanna Beltrão estaremos juntas até as 2 horas da tarde com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques de hoje. Forte tempestade de inverno nos Estados Unidos faz o petróleo atingir uma nova máxima acima dos $91 o barril. Grupo Pão de Açúcar planeja investir R$1 bilhão no Brasil este ano. Companhia Energética de São Paulo conclui incorporação da Votorantim Geração de Energia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. 12h e 37 minutos pelo horário de Brasília. E claro, começamos o estoque com o meu boa tarde para a Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. Oi, Isa, boa tarde. Sextamos agora né? Sim, sextamos aqui no BMC Stock, aqui na BMC News como um todo. Mas a gente, é claro, né, Isa, a gente só vai sextar mais tarde, né? Durante essa tarde, agora a gente vai trazer os principais assuntos que estão movimentando, a gente sabe, né, o mercado financeiro e, é claro, os investimentos de quem está nos acompanhando. E a gente vai conversar sobre todos esses assuntos com o nosso convidado de hoje, o Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama, e também teremos os gráficos do dia com o Alex André, fechando a semana, trazendo um panorama bem legal sobre os principais assuntos que movimentam o mercado lá fora e aqui no Brasil, né, Isa? Isso mesmo. E a gente começa então com os números do mercado financeiro. O Ibovespa recua aí acompanhando as bolsas internacionais, recua 0,49%, operando a 111.154 pontos. Temos aqui também o dólar futuro. Deixa eu mostrar para vocês como está operando o dólar neste momento. Bom, vamos para aqui, ó. Dólar futuro a R$ 5,37, com alta de 1,04% nesta sexta-feira. E aqui temos algumas das ações que estão em baixa. Magazine Luiza no setor de varejo caindo quase 4%, BRFS, daqui a pouquinho a gente tem duas notícias aí sobre BRF caindo quase 5%, Usiminas com 0,43% de queda, BID11 também, BlackRock aí com um noticiário aí atingindo a BID11, né, Banco Inter com queda de 3,13%, CSNA 3 com 1,3% de queda. E aqui desse lado temos as maiores altas com Petro 4 com 2,37% de alta, Prio 3 com 5,10% de valorização, Vale também subindo com 1%, e Tube 4 com 0,47% de alta. Essas são algumas das ações que sobem e que estão em baixa também neste momento. E agora nós vamos saber como estão os números internacionais, né, Hanna? Pois é, Isa, vamos, né, ver como é que estão os números lá fora, as bolsas, as principais bolsas na Europa, nos Estados Unidos. Deixa eu começar aqui, acabei de atualizar para a gente dar uma olhada, né? A gente vê que lá, né, Hang Seng fechou numa alta de 3,24%. Depois, Xangai fechou o último pregão, na verdade, numa queda de 0,97%. E Nikkei também no Japão fechou numa alta de 0,73%. Já em relação às bolsas, lá na Europa, a DAX na Alemanha opera numa queda de 1,75% agora. FTSE no Reino Unido está também caindo agora 0,27%. CAC na França, 0,83% de recuo. E o índice Eurostoxx também cai agora 1,27%. Já em relação às bolsas lá nos Estados Unidos, apenas Dow Jones opera em alta agora, subindo 0,75%. Já em relação a Dow Jones, a bolsa cai 0,72% e S&P 500, 0,20% de recuo. E aí a gente vem aqui então dar uma olhada no dólar, para a gente ver como é que a moeda norte-americana se comporta agora. Dólar que subiu, aqui está subindo agora 1,14%, está na casa dos R$ 5,34. E o barril do petróleo, o petróleo Brent agora sobe 2,10%, cotado aí a $93 o barril. E aí a gente vê então o petróleo WTI subindo fortemente também, aí subindo 2,40%. E é comercializado a pouco mais de $92 o barril também.
né? E a gente segue de olho no mercado lá fora, porque o petróleo atingiu hoje, né, uma nova máxima desde, né, dentro aí de uma máxima de 7 anos acima dos $91 o barril. A gente acabou de ver, inclusive, a cotação aqui já passou desses $91, e isso por causa de uma forte tempestade de inverno nos Estados Unidos. E é para lá que a gente vai agora, né, já que existe uma grande preocupação com a oferta, e a Giovana Locatelli tem mais detalhes. Boa tarde a todos que nos acompanham. A última alta forte assim foi desencadeada por uma onda de frio no Texas, e a preocupação de especialistas é com possíveis interrupções da produção na bacia do Permiano, a maior peça de xisto dos Estados Unidos. Lembrando que na sexta passada tivemos um ciclone bomba de neve aqui nos Estados Unidos que levou vários estados a decretarem estado de emergência. Um ano atrás, um período de frio intenso e extremo causou grandes interrupções na produção de petróleo. Cerca de 35 mil casas e empresas em estados como Tennessee, Arkansas e Texas ficaram sem energia nos Estados Unidos na última sexta-feira, por causa da tempestade de inverno que trouxe chuva e neve congelantes. Espera-se que mais neve pesada e gelo atinjam a parte leste do país ainda nesta sexta-feira. O petróleo bruto WTI para entrega em março subiu 1,6% para 91,71 por barril. Um dia antes do contrato, né? Um dia antes, o contrato fechou essa alta de 2,3% para $90,72 o barril na Bolsa de Nova York. Maior fechamento de contrato no primeiro mês desde 2014. O Brent de abril, a referência global, ganhou 1,6% para 92,54 por barril. Se esse nível de sexta for mantido, marcaria aí o maior acordo desde 6 de outubro de 2014, segundo a FactSet. E são alguns fatores, além do climático, que levam o preço do petróleo para cima. Pandemia, movimentação da OPEP em relação aos estoques de petróleo e as novas estratégias das empresas produtoras de petróleo aqui dos Estados Unidos. Além, claro, da tensão geopolítica Rússia-Ucrânia. Quero convidar vocês hoje para assistirem e conferirem o BMC Connection, às 18 horas, horário aí do Brasil, onde vamos receber 2 grandes especialistas em petróleo para a gente analisar esse cenário da commodity. Meninas, é com vocês. Imperdível, né, Giovana? Bom, e mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no cenário internacional, a Amazon divulgou o lucro líquido de mais de 14 bilhões de dólares para o 4º trimestre. E a Giovana, além da divulgação do lucro, né, a Amazon aproveitou para anunciar o aumento no preço da assinatura do serviço de streaming Prime, que fez aí as ações da empresa dispararem no aftermarket, né, Giovana? Sim, a Amazon disse ontem que a receita subiu 9% no 4º trimestre. A empresa divulgou um ganho de quase 12 bilhões de dólares com o seu investimento na empresa de veículos elétricos Rivian. O mercado já reagiu e as ações da Amazon subiram até 14% em negociações estendidas. Se a ação sustentar essa alta nesta sexta-feira, seria o maior ganho em um dia desde 2012. Bom, vamos aos números. Lucro por ação ajustado ficou em $5,80 contra 3,57 que eram esperados. A receita ficou em 137,4 bilhões. Lucro operacional no 4º trimestre vai ficar na faixa entre 3 e 6 bilhões de dólares. O grande ganho de lucro da Amazon na Rivian é resultado do IPO da fabricante de veículos elétricos em novembro. O lucro por ação, incluindo o ganho da Rivian, foi de $27,75 no trimestre. Com vocês. Locatelli, pelas informações internacionais. Bom, agora a gente fala do nosso noticiário aqui brasileiro, porque o diretor-presidente do Grupo Pão de Açúcar, Jorge Faiçal, disse em uma live que a empresa vai aumentar os investimentos nos negócios de supermercados e no braço digital no país em 2022. E a Sami Facuri é quem tem as informações para a gente, né, Sami? Boa tarde. Boa tarde, Isa. É isso mesmo, os investimentos aí eles devem acontecer este ano, ainda que o grupo tenha apresentado um resultado abaixo do esperado após o Natal. Faiçal disse ainda que há um plano de investimento de R$1 bilhão no Brasil em 2022, diante de um valor perto de 750 milhões no ano passado. Esse montante é 15% inferior ao apurado em 2019, antes da pandemia, que congelou aí o gasto no varejo geral. O investimento ele será sustentado com parte dos recursos obtidos aí na venda de 71 lojas no Açaí e 17 imóveis no fundo FIS Sucepar, varejo, que movimentaram aí 5,2 bilhões de reais.
Entre os investimentos previstos para esse ano está aí a conclusão da reforma de 185 lojas do Pão de Açúcar até dezembro e a continuidade aí da expansão operacional do Pão de Açúcar e do Minuto Pão de Açúcar. Há ainda a previsão de aportes para melhorar a infraestrutura digital, Isa. Pois é, a gente segue, né, acompanhando, a gente inclusive já aproveita para olhar aqui, estava até tentando conectar aqui, vou ver se o pessoal do Switch consegue compartilhar agora que eu tentei de novo. Enquanto isso, então, vamos falar sobre a outra notícia que a Sami tem aqui pra gente, né, Randa? Vamos lá, que daqui a pouquinho a gente consegue conectar aqui, né, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que um novo empréstimo às distribuidoras de energia elétrica para cobrir os custos da crise hídrica deve chegar a 10 bilhões e 800 milhões de reais. É isso, Sami? É isso mesmo, Hanna. A proposta ela foi apresentada em reunião extraordinária do órgão e depende da aprovação dos diretores. Essa operação de crédito, que pretende reduzir a alta da conta de luz de 2022, será dividida em duas parcelas. A primeira parte do empréstimo soma mais de 5 bilhões de reais e pretende cobrir aí o déficit na conta de bandeira tarifária de abril de 2022, após o fim da cobrança aí da bandeira de escassez hídrica. O dinheiro ele também vai cobrir as importações de energia de julho e agosto do ano passado e o bônus concedido aí para os consumidores que economizaram energia. A segunda parte do empréstimo ela terá o valor fechado em maio, mas a ANEEL estipulou aí que serão 5,2 bilhões até o momento. A última parcela pretende cobrir parcialmente os custos de usinas termoelétricas contratadas em dezembro do ano passado, por meio de um leilão simplificado. Hanna. Obrigada, Sami, pelas suas informações. A Sami que volta amanhã trazendo mais informações do mercado, fazendo um giro aqui com a gente. Obrigada, Sami. Bom, então a gente aproveita para ver, então a gente vê, né, para a gente dar uma olhada aqui, né, no setor das elétricas, para a gente ver num geral aqui, a gente já vê então que a maior parte das empresas está no vermelho. Deixa eu só olhar então essa empresa aqui que está subindo, né, CPLE, inclusive, que está aí com uma alta de 0,28%. No mais, tem aqui Light caindo 2,88%, Engie 11 2,07%, Neoenergia 2,07% de queda, assim como o CEMIG também, que já cai 2,59%. Elet 6 também aparece por aqui, recuando 1,64%, Taesa recua 0,87% também. Né? A gente, portanto, vê que as elétricas nesse momento não estão figurando, né, nas altas, né, Isa? Então, Hanna, vamos falar aqui do setor bancário. Enquanto isso, você vai separando aí pra gente como é que andam os papéis do setor, porque o Banco Inter comunicou aí que a gestora norte-americana BlackRock adquiriu 5,4% do total de ações preferenciais emitidas pela instituição financeira. De acordo com o comunicado, a aquisição não visa alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa da fintech e funciona estritamente como investimento. Temos aí, então, o setor bancário. Vamos olhar, Isa, Banco Inter. Eu estava vendo, estava caindo agora há pouco, né? Pois é, eu separei aqui um ticker do Banco Digital e a gente já consegue olhar, então, que BID 11 está recuando 3,85%, com papel a R$ 22,74. Quando a gente vem aqui olhar, né, o setor aqui dos bancos digitais, né, os três tickers da companhia, né, estão aqui caindo, né, BID 11 recua encostando aí nos 4% de queda, BID 4 3,91% de queda também e BID 3 3,79% de queda. Já aqui aparece também Banco BTG Pactual com o BPAC3 caindo 1,62% e Banco Pan 1,30% de queda. Já o ticker BPAC5 do Banco BTG Pactual sobe 0,87%, Isa. E agora falando sobre BlackRock, ainda falando, né, sobre BlackRock, a BRF comunicou hoje que o percentual representativo da participação da BlackRock foi reduzido por conta do aumento de capital social da companhia. Desta forma, a empresa norte-americana possui agora, então, 3,95% do total de ações ordinárias emitidas pela BRF, porcentagem equivalente a mais de 40,19 milhões aí em papéis, 40,19 milhões de papéis. Conforme o comunicado, o aporte foi feito para fins de investimento e não visa aí alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa da empresa, Hanna. Pois é, vamos olhar então o papel aí da empresa do setor, né? Ainda falando de BRF, que captou quase 5 bilhões
R$2,5 em sua nova oferta de ações, né? E aí a gente vai dar mais uma olhada aqui para a gente ver então como é que ficaram. O setor de frigorífico Isso, também, o BRF. setor, separei aqui o papel de BRF sozinho aqui para a gente ver, está caindo agora 4,69%, está aí cotado a R$18,92. O papel, deixa eu separar então aqui o setor, né? Já que a gente vê que BRF está isolada, que é a única empresa que está caindo nesse momento, né? O gráfico vai atualizando aqui no nosso Profit Pro da Nelógica. Já entre as altas aparece Minerva subindo 1,48%, JBS alta de 1,21% e Marfrig, Isa, né? Que a gente vê aí que também está, né, na maior alta aí do dia. A gente vai acompanhando os números e trazendo aqui, é claro, para quem está nos acompanhando. Exatamente, muitas informações hoje aí, muitas notícias sobre BRF, né, Hanna? E agora a gente fala da CSN, que confirmou hoje a precificação de uma oferta de notes emitidas por sua subsidiária CSN Research SA no valor de US$500 milhões. Os títulos têm vencimento, então, em 2032 e vão pagar juros de 5,875% ao ano. As notes serão garantidas irrevogavelmente pela companhia, acrescentando que sua liquidação está prevista, então, para o dia 8 de fevereiro de 2022. No documento, a CSN informa também que os recursos líquidos captados por meio da apuração devem ser utilizados para a recompra de títulos representativos de dívida. Hanna, temos, então, no mapa do calor aí, para a gente ver como é que estão os papéis da CSN e do setor também. Vamos olhar aqui, sim, a CSN agora, né, Siderurgia Nacional, a gente vê que também está caindo agora a 1,06%, com o papel a R$ 26,23, como, né, vocês conseguem acompanhar na tela. Já em relação ao setor, vamos lá, né, a gente falou de CSN, agora a gente vê aqui então que tem Gerdau, Goal 4 caindo 0,93%, Semin 0,84% de queda, GGBR4, né, outro ticker da Gerdau, 0,66% de recuo, Usiminas cai 0,34%, Ferbasa 0,30% de queda, Aura Minerals também está recuando agora, pouco mais aí 0,08%. Já em relação às altas, tem Vale subindo 1,08% e Bradespar, que está aí também na alta do dia, subindo 0,82%, agora sim. Agora, olha só essa notícia. A Bolsa de Valores do Brasil, a Bovespa, né, atingiu a marca de 5 milhões de pessoas físicas com contas abertas em corretoras no país. O número, então, se divide entre 1,2 milhão de contas de mulheres e 3,8 milhões de homens. Ainda os homens são a maioria, né? O número de CPFs únicos chegou aí a 4,2 milhões. Na renda fixa, o número de investidores chegou a 10 milhões de CPFs em dezembro de 2021. Os recursos investidos em equities na B3 chegam então a 501 bilhões de reais, com participação de 17% de CPFs. E vamos dar uma olhadinha para ver como está o índice, Hanna, já que a gente está falando aqui de número da Bolsa de Valores, né? Então. Temos aí 5 milhões de pessoas físicas com contas abertas em corretoras no país. Vamos ver então como está operando o índice neste momento. Vamos lá, Isa, vamos olhar então aqui Bovespa, né, que a gente vê que já está numa queda de 0,43%, está na casa dos 111.212 pontos, abriu o pregão hoje com 111.695 pontos, chegou numa máxima, né, já também um pouquinho mais aí do que ele abriu hoje, 111.696 pontos, chegou a perder também, atingiu a mínima e perdeu, ficou nos 110.320 pontos. A gente vai monitorando, né, e trazendo aqui no BMC Stock as atualizações, os números e os papéis também que estão se movimentando aí no nosso Ibovespa. Isso aí, Hanna. Agora, 12h55 pelo horário de Brasília. Vamos dar, então, um boa tarde para o pessoal no nosso chat que está nos acompanhando. Quem está por aqui, quem está acessando Pessoal, com a estamos em gente. novo link, então precisamos de likes. Olha só, tem 35 likes só. Lá no link antigo tinha bem mais likes. Então, todo mundo aperta o like aí, o joinha, para fazer o nosso conteúdo mais relevante aqui da BMC. E daqui a pouquinho teremos
nosso entrevistado que já está posicionado hoje, ele estará presencialmente aqui com a gente, o Fio Soares. Então, vocês já podem começar a fazer perguntas que ele vai responder. Então, logo mais. Antes, eu vou dar uma boa tarde aqui para o Paulo Pi, Silvio, Rodrigo, MPK, Elcio Santos, Clérison Macedo, boa tarde para vocês. Obrigada pela participação aqui com a gente, né, Hanna? Hanna também quer dar boa tarde. Ó, o Rodrigo M já está por aqui. Tem o Cássio Nunes acabou de deixar mensagem. Olá, eu tô aqui, eu amo vocês. Nossa, que declaração aqui. Amamos também você, Cássio. O Ezequiel Santos falando, ó, boa tarde, like dado. Assim como também o Samir Rosa, like dado. Rapidão, hein? Olha, de 30 para 60. Hein? Pois é, quero saber se esse pessoal aí tá compartilhando a programação, que a gente não aceita menos que isso, né, Isa? Exatamente. O pessoal tá até falando aqui, olha, like 36. Pois é, Éder, compartilha aí pro pessoal curtir também, assim que a gente gosta. Quem mais tá por aqui? Bom, tá na hora então, já né? Deixei o like. Gente já chamar o nosso convidado. Nosso convidado que já está posicionado aqui pra gente, o Fio Soares, ele que é chefe de análise de ações da Óramo. E está presencialmente aqui com a gente, né? Pela primeira vez eu recebo presencialmente um entrevistado, né? Desde que eu estou aqui na BMC. Geralmente é virtual e é muito legal também ter alguém presencialmente aqui no nosso estúdio. Obrigada pela sua participação, pela sua vinda até aqui no nosso estúdio. Opa, obrigado a vocês, obrigado Isa, obrigado Hanna. É um prazer estar aqui com vocês e sempre um prazer colaborar aí. Então vamos lá, pessoal, pode já começar a mandar pergunta para ele. E eu vou começar já falando dos resultados do Facebook, que reportou aí pela primeira vez a redução de usuários ativos. Como a atualização dos iOS, que permite aí ao usuário escolher os dados compartilhados com aplicativos, afeta aí no modelo de publicidade da empresa, Fio? Pois é, né? A gente teve essa questão legal que aconteceu na Europa de restrição do que o Facebook poderia ou não poderia fazer em termos de algoritmo. E essa foi uma das componentes que fez com que a receita da companhia meio que frustrasse as expectativas dos investidores, né? Então, a gente teve um crescimento de receita que frustrou, já dando uma percepção ali de que o negócio de advertising, né, o negócio de marketing, já é um negócio que está indo mais para um lado de negócio maduro, né, com um guidance de crescimento para 2022 na casa dos 10, 15%, que é abaixo do esperado. E, além disso, né, a componente também aquela componente do Reality Labs, que é a unidade ali de metaverso que está consumindo muito caixa. Então, essas duas componentes foram os principais motivadores aí da reação do mercado, que foi bastante nítida, né? Bastante forte. Uhum. Perfeito. E, Fio, em contraponto, né, outros resultados das gigantes de tecnologia chamaram a atenção positivamente, né, como Amazon, Apple e Google, que vieram com bons resultados. Como é que você avalia o impacto da alta dos juros e também do movimento de inflação global para empresas tech e empresas maduras e já consolidadas? São menos impactadas, na sua opinião, pelo cenário macro do que empresas tech em estágios iniciais? Sem dúvida, né, Hanna? Todo esse movimento de alta de taxa de juros vai impactar muito mais as empresas que têm uma perspectiva de lucratividade futura muito mais presente ali no preço do que a própria lucratividade presente da empresa, né, do dia de hoje. Então, essas empresas tecnológicas grandes, gigantes, estão falando aqui de Microsoft, falando de Google, mal ou bem elas já operam com um lucro muito razoável, com uma geração de caixa muito estável e interessante. Então, elas são menos afetadas por outras empresas que têm muito mais uma perspectiva de lucratividade futura, né? Muito mais uma perspectiva de resultado para o acionista do que a Microsoft e Google. Então, por exemplo, a Microsoft e Google são empresas que já pagam dividendos. Então, empresas como o Uber, como a Airbnb, por mais que sejam consolidadas, hoje elas não dão um lucro sustentável, né, razoável ali, muitas operam no prejuízo ainda, e essas com certeza são muito mais afetadas pela taxa de juros. A taxa de juros nada mais é do que o preço de você trazer, né, um dinheiro que está no futuro para hoje. Então, quanto mais daquele valor daquela empresa está no dinheiro do futuro dela, mais a taxa de juros vai influenciar isso que a gente vê nos preços das ações, né? Uhum. E, Fio, essa semana começou a temporada de balanços do quarto trimestre de 2021, né? A gente mostrou vários resultados aqui, principalmente com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli. Esses resultados deram o que falar, né? Como é que você avalia a expectativa para os resultados divulgados aí nos próximos dias? Quais setores e empresas devem se destacar?
Então, a divulgação do final do ano, ela tem uma particularidade que ela é muito espaçada, né? Porque você precisa fechar o balanço do ano inteiro, tem questões tributárias. Então, a gente deve ver um desenrolar mais lento, né? Uma hora divulga uma, outra hora divulga outra. Geralmente os bancos divulgam sempre com antecedência. A gente deve ver resultados satisfatórios, tá? Então, porque a gente está tendo atividade econômica robusta e isso geralmente leva a gente ter resultados satisfatórios, né? Claro que os preços das ações também estão muito altos, então as expectativas do mercado também estão muito altas, né? Toda essa dinâmica de taxa de juros também influenciando os preços das ações, mas tanto os resultados devem vir bons, quanto a expectativa é alta, então o net disso para os preços a gente está vendo aí, né? Teve empresa agora que divulgou resultado lá fora com resultado bom, com resultado acima do esperado pelos analistas e ainda assim o preço caiu. Então fica muito incerto o que a gente deveria esperar em termos de preço de ação. E a inflação e os preços de matérias-primas devem pressionar, né, as margens de empresas como, por exemplo, a Natura? E o mercado recebeu maus resultados do trimestre com perdas, né, expressivas do papel, né, como a gente acompanhou aqui também. Qual é a expectativa para os resultados do quarto trimestre e a empresa pode surpreender ainda? Então, o problema da Natura foi o resultado, né, do terceiro trimestre de 2021, foi a perspectiva que a diretoria colocou, né, porque afinal de contas eles tomaram uma atitude, uma decisão muito ousada, né? A Natura tem essa tradição de tomar decisões ousadas, especialmente com a compra da Body Shop em 2018, que foi muito grande para a época, né? Naquela época a compra da Body Shop equivaleu a 50% do tamanho da Natura conforme ela era lá, mas agora no início de 2020 eles compraram a Avon, que foi ainda mais ousado, foi uma compra 4 vezes maior proporcionalmente, né? A Avon global era 2 vezes o próprio tamanho da Natura, então é o menor comprando o maior, foi uma decisão bastante ousada. E o mercado comprou muito sucesso dessa iniciativa. Nas nossas contas o preço foi interessante, foi uma decisão boa em termos de alocação de capital, mas conforme a Natura tem tido dificuldades de emplacar esse turnaround, né, essa melhora nos números da Avon, nas operações da Avon, e já a partir do terceiro trimestre de 2021 anunciando uma demora no guidance, né, o guidance que era para 2023 ficou para 2024, o mercado veio descontando de uma forma bastante grande, bastante forte aí os números das ações, né, os preços das ações e aí, né, a gente foi de uma situação de céu de brigadeiro, expectativas elevadíssimas, para uma situação em que a expectativa é completamente abaixo do que seria razoável esperado e essa que é a nossa perspectiva, assim, o preço hoje está bastante fora do que a gente acha justo, dessa vez para um outro lado, né, está mais abaixo do que a gente acha justo. Bom, agora mudando um pouquinho de setor, né, de Natura para o setor de mineração brasileiro, né, que registrou alta de 62% no faturamento de 2021, em comparação com 2020, atingindo 339 bilhões de reais, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração. Fio, como é que você avalia as perspectivas para a Vale? É um bom momento para investir na mineradora? A Vale é uma ação bastante polêmica, né? Ali ao longo de 2021 a gente teve um preço de minério de ferro que ficou muito volátil ao longo do ano. A gente começou o ano com minério de ferro a $200 a tonelada. Lembrando que o preço médio do minério de ferro, assim, com um horizonte longo de tempo, é $75. Então estava completamente fora de tudo que a gente já viu. É claro que o mercado de minério de ferro ao longo dos últimos 10, 15 anos ficou muito mais favorável para o lado da oferta. A gente tem poucos projetos aí no pipeline para desenvolvimento e a demanda, especialmente da China, continua numa toada bastante crescente, apesar de todo ano a gente ouvir que a China vai desacelerar, todo ano efetivamente a China continua acelerando, então o lado do equilíbrio de mercado ainda está para o lado da Vale, né? E conforme você teve uma correção desses preços de $220 a tonelada que estavam muito altos, essa correção foi feita pelo mercado, os preços continuam altos, chegaram a bater ali abaixo dos $100, abaixo dos $90 a tonelada no final do ano passado, mas o movimento foi muito grande para o lado contrário, né? Então agora a gente está vendo uma nova alta de preço do minério de ferro, agora já está batendo 140, hoje a gente já teve minério de ferro negociando na China $145 a tonelada e ao mesmo tempo as ações da Vale sobem, mas não sobem nem um pouco proporcionalmente ao que a gente está vendo no mercado de minério de ferro. Então a nossa perspectiva para as ações da Vale é de compra sim,
A gente não espera que esteja uma alta de 50% da forma que a gente viu no ano passado, uma alta completamente rápida e muito violenta. A gente espera que a alta seja gradual, mas também esperamos pagamento de dividendos muito expressivo, porque afinal de contas o resultado da empresa deve vir bastante bom. Ó, Fio, tem pergunta aqui chegando agora dos nossos telespectadores, eu vou repassando para você. A gente sempre fala, se puder responder, pode responder tranquilamente. Se não puder, a gente pelo menos repassa, senão o pessoal fica bravo aqui com a gente. Ó, o MPK pergunta o seguinte, Fio, qual é o tempo de maturação, na sua opinião, para o case de OPTC3, né, Ocean Pact? Então, esse é um tempo de maturação aí, na nossa cabeça, assim, entre 3 e 5 anos, tá? Porque esse é um mercado que ele tá, só para dar uma contextualizada, né? A gente está falando de um mercado de embarcações de apoio, principalmente para plataformas, que são principalmente da Petrobras. A gente tem aí um mercado meio a meio, Petrobras e outras exploradoras. E o que a gente está vendo no mercado hoje é um mercado que, historicamente, nos últimos 10 anos, estava muito sobreofertado, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente também, tá? A gente passou por um período de poucos investimentos em petróleo, poucos investimentos em novas explorações, novas plataformas, e agora a gente está com um preço de petróleo muito alto, está todo mundo voltando a estudar o caso, né, do mercado de petróleo, todas as exploradoras. Aqui no Brasil, a gente já teve a Petrobras no final do ano passado divulgando um plano de investimentos completamente focado no pré-sal, que é, do ponto de vista estratégico, muito correto, e um plano de investimentos bastante robusto, né? Então, se você pensar só essas 12, 13 poços de petróleo que a Petrobras colocou no pipeline, cada poço desse aí vai precisar de pelo menos 3 PSVs, pelo menos 3 plataformas, embarcações de apoio. Então, a perspectiva é de que a demanda seja muito forte nos próximos anos e que a oferta não acompanhe. Afinal de contas, a gente tem um cenário de estaleiros aí um pouco mais prejudicado em relação ao que a gente viu nos últimos 10 anos. Então, o nosso horizonte aí de lucratividade para a Ocean Pact está em torno de 3 anos. Então, respondida a pergunta. E agora, tem uma outra questão aqui que o Fábio Cato está pedindo para responder. Ele fala assim, Fio, poderia comentar sobre a expectativa da Vale, né? A gente falou agora há pouco do setor de minério, a Vale 3, que com retorno da China a partir de segunda-feira, bem positivo ou negativo? Essa é a questão, né? Assim, no curtíssimo prazo, você tem muita influência do cronograma de embarcações chegando na China, né? Então, você tem até, inclusive, fundos de investimento que fazem esse monitoramento de você acompanhar quais são as embarcações, qual a tonelagem que está chegando nos portos chineses para acompanhar essa toada de curtíssimo prazo. Então, agora, por exemplo, o minério subiu de 120 para 145 dólares a tonelada em coisa de 2 semanas. Isso significa que tem menos barcos embarcando, né, menos barcos atracando na China nesse período específico. A gente, na Orma, a gente não faz esse acompanhamento de curtíssimo prazo, a gente olha mais a tendência de mercado mesmo e a lógica econômica por trás do mercado. Então, a gente pode ter sim, em determinado momento aí, nas próximas 2 semanas, um mês, uma determinada quantidade de embarcações chegando, então uma oferta ali local aumentando e o minério corrigindo de 140 para 120, mas a gente acredita que não deve voltar assim para os patamares de 75, que é a média histórica, ou mesmo abaixo da média histórica, tão cedo. Assim. Então, nesse horizonte a gente não tem projetos novos e a gente acredita que o equilíbrio seja mais alto do que o equilíbrio histórico. Perfeito. Ó, tem mais uma pergunta aqui, o Marcos, que é só Marcos, ele pergunta assim, com juros de 10,75% ao ano, você vê algum ativo do varejo que seja auspicioso? Olha, não sei nem o que quer dizer auspicioso, mas assim, a gente vê com bons olhos o varejo, especialmente nos preços que está hoje na Bolsa, né? Então, as ações do varejo e de algumas empresas especificamente, que eram muito percebidas como tecnológicas, né? A gente teve aí muitas empresas tentando emplacar essa pecha tecnológica, empresas até de restaurante falando que pizzaria era tecnológica, e aí esse momento passou, o mercado acabou corrigindo muito fortemente as ações dessas empresas aí ao longo do ano de 2021, segunda metade, né? E as pessoas perceberam que empresas como Via Varejo e empresas como Magazine Luiza são, em essência, varejistas de varejo discricionário, que é um negócio bastante competitivo, né? Pessoas não costumam comprar muitas geladeiras nem fogões ao longo da vida delas, então elas sempre vão brigar por preço aqui ou ali. É um negócio que é bastante competitivo, mas o tamanho da correção que a gente teve
ao longo desses últimos 6 meses foi muito, muito expressivo. Na hora a gente não acredita que o preço de mercado aí das varejistas hoje justifique o negócio, né, o tamanho de negócio. A gente está falando de uma empresa, por exemplo, falando de Via, uma empresa que vende 40 bilhões de reais aí de mercadorias ao longo de um ano. É uma empresa que está sendo negociada hoje a 6, 7 bilhões. Então, isso vindo de um histórico aí de 20, 25 bilhões. A Magazine Luiza, que é mais ou menos o mesmo tamanho, já chegou a valer 150 bilhões de reais na Bolsa. Então, o mercado indo para um lado muito extremo num momento e depois indo para um outro lado que é o outro extremo num outro momento. Assim. A gente acredita sim que nesses preços, varejo discricionário é bom, a gente acredita também em outros tipos de varejo, por exemplo, Pets é uma ação que está na nossa carteira recomendada. E assim, é sempre uma questão de risco-retorno, tá? Então, nesses preços hoje, a gente vê muita oportunidade em diversos setores, o varejo é um deles. Fio, ainda pegando esse gancho de varejo, né, tem uma pergunta sobre esse setor do Adilson Lima Gonçalves. Ele pergunta, o varejo só vai começar a retomada com os juros, se os juros começarem a cair? Olha, a gente tem diferenças aí, tá? Então, uma coisa é você falar da dinâmica de curto e médio prazo das ações da Bolsa. Outra coisa é você falar de funcionamento de empresa, lucratividade, receita, enfim, dinâmica empresarial. Então, a gente tem um ecossistema no varejo de empresas que foram concebidas e que cresceram e atingiram seu tamanho atual num ambiente de juros de 2 dígitos. Esse negócio de a gente ter juros de 6%, 5% no Brasil é absolutamente recente. Assim. Então, a primeira vez que a gente teve juros de um dígito desde o início do Plano Real foi agora em 2014 ou 2013, se não me engano. Então, isso é completamente recente. Falar que o setor de varejo como um todo está fadado ao fracasso porque a gente tem juros de 2 dígitos é ignorar tudo que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. Então, em termos empresariais, lógica de negócio, essas empresas vão continuar funcionando e agora cada vez mais porque a parte tecnológica trouxe uma barreira de entrada que não existia, tá? Então, antes, quando era só o varejo físico, a loja de esquina tinha uma chance muito maior contra a Casas Bahia do que agora que a Casas Bahia tem um canal de comunicação e de venda com o cliente que é completamente escalável e que o tamanho faz muita diferença. Então, o varejo de hoje é muito mais protegido, agora falando só de varejo discricionário, né? Muito mais protegido do que o varejo de 15 anos atrás. A gente acredita, sim, que do ponto de vista de empresa de negócio, essas empresas vão continuar e vão prosperar. Agora, do ponto de vista de curto e médio prazo, a gente teve um movimento de saída de recursos da Bolsa como um todo, né? Para renda fixa, um pouco motivado por fundamento e um pouco motivado também por pânico, né? E a gente acredita que conforme o mercado vão passando os meses, o mercado vai se equilibrando aí, voltando para uma situação mais racional. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, o pessoal já está ficando tímido aqui, o pessoal já está parando de mandar mensagem, né? Mas até para a gente já ir também se encaminhando para o finalzinho da nossa conversa também. O Gustavo Garcia falando o seguinte, Amazon, BDR ou comprar lá fora? Olha, essa é uma discussão que envolve muitas teorias da conspiração, né? Uma situação em que o BDR vai ter uma reforma institucional, uma mudança completamente quebra de paradigma no Brasil e aí a segurança jurídica brasileira vai deixar de existir, assim, essa não é uma consideração que a gente leva em consideração. Essa não é uma consideração que a gente leva lá na Orma. A gente não entende que isso é um problema, tá? Então é claro que a gente recomenda a compra de BDRs porque o operacional é muito mais simples, muito mais fácil aí de o cliente, pessoa física, movimentar. Então quando você manda dinheiro para fora através de uma corretora, você tem outros tipos de taxas envolvidos, tem que fazer o câmbio, você tem que pagar o imposto de renda lá fora. Então, tem muitas sutilezas que acabam tornando a vida do investidor mais complicada quando ele resolve ter essa movimentação. Então, para investidores, pessoa física, da escala, né, do tamanho que a gente está acostumado a trabalhar, a gente recomenda, sim, o BDR ao invés de ação lá fora por uma questão de custos e operacional também. Agora, Fio, temos aqui outra pergunta do Fábio Cato. Ele quer saber, e o setor de educação, especialmente Cogna, você acredita que a recuperação de valor das ações deve aparecer ainda nesse ano de 2022? O preço de hoje é justo? Vamos lá, aqui setor de educação a gente tem que dividir em duas partes, tá? Então tem setor de educação, faculdades, que tem cursos bastante regulados e bastante protegidos
como, por exemplo, direito e medicina. Esse é um nicho que a gente acredita bastante, tá? Num prazo médio aí. Esse é um nicho que é bem interessante, tem um ticket alto, tem barreira de entrada. Agora, por outro lado, você tem cursos que são mais democráticos, cursos com ticket mais baixo. E os cursos online, que são um nicho que a gente acredita que vão ter um futuro mais complicado aí pela frente, tá? Conforme a educação online vai ficando mais democrática e mais crível, os contratadores, né, os empregadores vão colocando mais peso na educação online e as dificuldades de assimetria ali de informação reduzem, né, conforme o empregador tem acesso a mais informações de cada potencial empregado online, esse nicho eu acho que tende a se prejudicar. Assim. Então, dentro das ações que a gente tem na Bolsa hoje, acho que são mais fortes no segmento, especialmente de medicina, que tem um ticket muito alto, de assim 10 vezes o ticket das outras faculdades, a Estácio, que agora se chama Edux, né? E a Anima, que comprou a Laureate agora. A Anima, se eu fosse escolher uma das 5 aí que a gente tem na Bolsa, eu com certeza ficaria posicionado nas ações da Anima, porque eu acredito muito na diretoria, na gestão deles, tá? Eles têm um histórico aí de entrega muito bom, estão agora digerindo a Laureate, que foi comprada, a Laureate que é o mesmo tamanho da Anima antes da Laureate, né? Então eles dobraram de tamanho nesse movimento, tomaram uma dívida grande, então tem vários desafios aí para a diretoria resolver, mas o preço também está refletindo isso, né? Então, em termos de lucratividade, eu acredito que a Anima seja uma opção melhor aí. Em termos de Cogna, eu não acho que seja uma boa opção de compra não, porque tanto pela questão operacional, tá? O produto não é tão interessante assim quanto das concorrentes, tá? Quanto também por uma questão financeira. A Cogna é uma empresa que está com um endividamento muito grande, é uma empresa que não tem gerado caixa bastante para resolver os seus problemas, então é um case que a gente vê como um case bastante difícil, assim, do ponto de vista do investidor, a gente não tem a intenção de recomendar não. É claro que o preço está muito baixo, mas nossa perspectiva não é de melhora para essa empresa, não. E ó, tem uma outra, o Rafael Nascimento, né, complementando aqui, o que se esperar de Cogna após a tempestade completa, né, ainda falando sobre esse setor. Assim, a Cogna, a gente espera que a tempestade siga junto com a Cogna aí, porque é muito difícil. Você tem uma empresa que está em nichos que eram muito protegidos, né? Então a Cogna, pré-2014, ela tinha uma unidade de AD que dava muito dinheiro na margem EBITDA, assim, na casa dos 80% a 90%, porque você tinha o MEC protegendo muito a quantidade de polos que você podia lançar nas cidades. As maiores empresas tinham direito a lançar mais polos e isso era meio que uma proteção ali de mercado que funcionava muito bem para a Cogna. Isso não existe mais. Então, a partir do momento que isso deixou de existir, a competição na EAD ficou muito grande e a margem da Cogna nesse segmento foi completamente corroída. E, em outro lado, a gente tinha o FIES, né, que garantia aí uma receita muito grande para a Cogna, né, ao longo do programa do FIES. Essas empresas, essas faculdades, todas conseguiram subir o seu ticket, né, o seu cobrança de mensalidade 50% acima da inflação, então elas tiveram um ganho real muito grande de preço. Por quê? Porque era o governo que estava honrando com esses compromissos, né? Então, a partir do momento que o FIES acaba, essas empresas têm que dar descontos muito substanciais para continuar atraindo investidores. Elas tentaram, sim, emplacar endividamento privado sem sucesso, porque o default era muito alto. E aí elas foram para um nicho de qualidade melhor, de marca, para faculdades que tem ticket mais alto, que tem mais pressão do governo. A Cogna não fez nada disso e é por isso que a gente acredita que a Cogna seja um caso que vai continuar sofrendo mesmo do ponto de vista empresarial e, consequentemente, do ponto de vista da ação também. Agora, Fio, voltando, na verdade, para o setor de minério de ferro, né? O Lucas pergunta em que estação do minério de ferro Tupi 3 é uma boa opção para conservar seu patrimônio em dólar? Então, Tupi é uma empresa de metal mecânica, né? A Tupi, ela se ela tem alguma operação de extração de minério de ferro, eu desconheço. Mas o nosso veículo que a gente tem aqui de bolsa para entrar em minério de ferro é muito mais a Semin, né, que é a mineradora da CSN, ou a Vale, e em menor escala aí você tem a Uzi Minas, que tem a Uzi Minas Mineração, que também é relevante. Dentro das três a gente prefere a Vale, que é a empresa que tem um pricing mais interessante aí.
é uma empresa que é a maior do mundo, né? E a gente vê que a qualidade de minério tem toda uma questão de dinâmica concorrencial aí que, na nossa opinião, favorece a Vale. Então, esse seria o nosso call preferido. Quem mais tem aqui de pergunta? Tem o Rodrigo Soares perguntando, agora, né, falando do setor de petróleo, a 3R Petroleum tem potencial para reverter a queda no médio prazo? Olha, todas as empresas de extração de petróleo, né, a gente teve algumas aí fazendo seu IPO na bolsa recentemente, elas todas, né, assim como qualquer business de commodity, estão sendo muito beneficiadas pelo preço do petróleo internacional. Então, assim, o petróleo que hoje bateu $90 o barril, a gente está falando do Brent, favorece todo mundo, assim. Então, para uma 3R da vida ter um resultado ruim, ela precisa realmente ir muito mal, assim. É uma empresa que eu já dei uma estudada, eu conheço um pouco do pessoal de lá. Eu acho bem interessante, tá? Das neófitas eu gosto de todas elas, né? A Doma eu acho que não é uma empresa que tem, assim, um grande potencial, mas aí falando de tanto 3R quanto PetroRecôncavo e a PetroRio, né? Que é a estrela aí disparada das privadas, eu acredito que sejam bons cases, tá? A dinâmica de petróleo é muito difícil de prever porque você tem muitos compradores e muitos vendedores no mercado, tá? É muito atrelada à atividade econômica internacional, que é uma coisa muito difícil de prever. Então, eu, pessoalmente, na nossa montagem da carteira recomendada da Orma, eu faço muito esforço para ficar fora de petróleo como exposição de preço de commodity, tá? A gente prefere entrar via outros veículos, como, por exemplo, distribuidores de combustível, uma Ipiranga, uma BR, mas sempre evitar a volatilidade do preço do petróleo, que é uma coisa muito difícil de prever. A gente, como analista, não tem nenhum edge, não tem nenhuma vantagem sobre o resto do mercado para determinar uma opinião crível em relação a isso. Então, a gente prefere ficar de fora. Agora uma do João Ricardo. O que esperar de Rani 3 e GOAL L4? Estou aprendendo os tickers ainda, não sei o que é. Então, a primeira empresa que ele falou é a Irani, né, que é uma empresa de papel e celulose. É uma empresa que eu acompanho muito de longe, tá? Então, papel e celulose, especificamente celulose de mercado, é um negócio muito interessante, porque é uma utility praticamente, né? É uma commodity que tem uma demanda bastante estável aí pelo mercado internacional, uma commodity operada globalmente, então tem receita em dólar. No caso, a Irani tem menos, né? Mas o negócio Brasil dela tem o preço atrelado à commodity internacional. Em termos de preço está boa, né? Agora a Irani é uma empresa muito pequena, tem toda uma questão de liquidez na bolsa, tem uma questão de governança também, que empresas pequenas pegam bastante. Então, você não deveria olhar para a Irani como se fosse uma Suzano, porque são empresas diferentes. Agora, falando de Goal, né, Goal Gerdau, que você está entrando no veículo que é a holding, se você entrar na controlada também, você vai estar exposto aos mesmos drivers, né? A Gerdau a gente vê com bastante bons olhos, né? Porque, afinal de contas, o nosso case na Orma é bullish, né? É otimista em relação ao minério de ferro. O aço tem um preço muito atrelado ao preço do minério de ferro, e conforme a gente tenha um mercado de aço apertado no mundo, isso vai se refletir aqui no Brasil também. Então você vê que ao longo de 2020, 2021, a gente teve vários ciclos aí de alta no preço do aço, que as siderúrgicas conseguiram emplacar alta no preço aqui no Brasil, e até o momento a gente não viu nenhuma volta desses preços, mesmo o preço do minério de ferro vindo aí dos $220 a tonelada para hoje 140. Claro que o preço das ações acompanhou também, mas eu ficaria assim, comprado em Gerdau, não teria problema nenhum com isso. Perfeito. Tem uma última pergunta aqui, né, pra gente liberar o Fio, né? Não sei se o Fio já almoçou, pra ele já tomar até uma água aqui, para ele dar uma respirada aqui com o pessoal do chat. Tá Sextou real aqui no nosso, né, aqui na nossa transmissão. O pessoal tá mandando pergunta, mas a gente já vai liberar o Fio, hein, pessoal? O Fábio Cato perguntou o seguinte: Fio, o setor de construção civil, você acredita que passamos, né, o ciclo de baixa? E ele fala, Exetec, mesmo com todas as qualidades da empresa, por que continua em queda no papel? O setor de construção civil, ele é um setor que teve uma perspectiva de lucratividade aí que foi afetada por dois componentes ao mesmo tempo, né? Primeiro, inflação de custo, né? Então a gente está falando de preço de aço. O preço de aço está na lua, o preço de aço é papo de 5% do custo de construção, de umas 10% do custo de construção do rendimento.
Então, por um lado, você tem o custo espremendo e, por outro lado, você tem a taxa de juros aí fazendo com que os imóveis fiquem mais caros de serem financiados, né? E o brasileiro compra majoritariamente imóvel através de financiamento. Então, a perspectiva de vendas de novos lançamentos para essas empresas ficou muito prejudicada. Mas essas empresas não vão acabar ano que vem, nem daqui a 2 anos. O mercado desconta um mau momento e pega esse mau momento de lucratividade, receita e vendas e joga para frente de uma forma que a gente sabe que não é a realidade, tá? Então, empresas continuarão construindo prédios e eles continuarão sendo vendidos no futuro. O mercado puniu muito, né, o preço dessas ações. A gente está com a EZTEC aí, se não me engano, na casa de uma vez, patrimônio líquido até abaixo disso. A EZTEC é uma excelente empresa, assim como o Cyrela. A gente teve agora um fundo de investimentos muito relevante aí anunciando aumento de participação em Cyrela. Nossa perspectiva é de que os preços das incorporadoras caíram muito e a gente vê oportunidade sim no setor de incorporação, tá? E em outros nichos também do setor imobiliário. Está tudo muito barato. A gente tem shoppings num nível de preço muito interessante. Tem muita oportunidade aí no setor imobiliário, tanto em ações quanto em fundos imobiliários também. É um nicho que foi muito punido por esse último movimento aí de preço e a gente acredita que tem tudo para voltar. Tá certo, então vamos liberar aqui o fio, né, para tomar uma água. O pessoal que, como diz o MPK, foi metralhado de perguntas, coitado. Verdade, muito obrigada pela sua participação. Só para encerrar aqui com chave de ouro, Fio, antes de você cestar, queria só que você deixasse as suas considerações finais, né? O que você diria para o nosso investidor que está acompanhando essa entrevista agora para esse ano de 2022? A gente vai ter bastante volatilidade, né? Ano de eleição é um ano que a gente espera muita volatilidade no mercado. Não necessariamente a gente vai fechar com o mercado em baixa, tá? Então, em anos de eleição, no passado, a gente teve também situações de muita volatilidade, de um mês estar muito ruim, outro mês estar muito bom, mas não necessariamente o ano fechou em baixa. Então, eu acredito que o investidor deveria, como sempre, se esforçar bastante em tomar decisões racionais e pensar muito antes de fazer operações aí que podem ter sido muito levadas por emoção, né? Então a gente teve um aumento muito grande no número de investidores, pessoa física aí na Bolsa nos últimos anos, né? E esse pessoal está ainda aprendendo como é que se lida com um patrimônio, né? Ter um pedaço do patrimônio que pode cair 20% no preço de mercado de um mês para o outro, de uns 6 meses para outros 6 meses, mas enfim. A minha dica seria essa, ficar prestando muita atenção no que você está comprando, ter consciência do que você está comprando e ter consciência de que preço de mercado não necessariamente reflete o valor daquilo que está sendo comprado, é só uma opção que você tem de vender ou comprar aquilo que é um patrimônio seu. Tem algum setor aí que você diria para o investidor ficar de olho aí nesse ano? Olha, os setores que foram descontados são ótimos, tá? Então a gente tem até os setores, até mesmo empresas do setor de tecnologia que estão em preços bastante interessantes, empresas que eu sou uma pessoa pessoalmente, né, como analista, que olha muito fluxo de caixa, um analista bastante tradicional que olha lucratividade e tal. E mesmo eu estou olhando para empresas tecnológicas, como por exemplo o Banco Inter, uma empresa que não tem uma lucratividade que corresponde ao preço do Banco Inter na Bolsa, não, mas tem toda uma questão de opcionalidade aí de crescimento que no preço anterior não valia, mas agora com o Banco Inter a 20 bilhões já fica mais interessante, tá? Então, sempre olhar tudo que foi muito punido no último ciclo, e dessa vez foram muitas coisas muito punidas, né? Então, vai ter muita oportunidade ali dentro. Assim, empresas que estão performando muito bem, assim, então, todo mundo agora só quer saber de Petrobras, porque o petróleo está 90. Se calhar, uma grande parte do upside, né, do potencial de apreciação já aconteceu, né? Então, olhar sempre para as coisas que foram mais punidas. Né? Sem emoção. Colocar sempre a razão na frente. Pensando no que você está comprando. Tá certo, muito obrigada pela sua participação presencial aqui, gente. Ele está aqui no nosso estúdio. Obrigada, Fio Soares, que é chefe de análise de ações da Óramo. Obrigada por ter respondido aqui às solicitações dos nossos internautas. Bastante perguntas, né? Acho que a gente conseguiu atender a todos aqui. Todo mundo ficou satisfeito com as suas explicações. Foram muito boas e esclarecedoras. Obrigada, volte sempre. Bom final de semana para você, Fio. Ai, que bom. Obrigado, Isa. Obrigado, Hanna. Bom final de semana aí. E vamos nessa. Tá certo, obrigada, Fio. Bom, a gente continua aqui
com o nosso noticiário. Aliás, antes, vamos dar uma olhadinha, Hanna, para ver como é que estão as bolsas. Como é que está o mercado? O mercado interno, né? Já que a gente Pois falou de várias opções, vamos ver aí os papéis, como é que estão operando neste momento. Vamos fazer um pente fino aqui, né, Isa? Vou pedir aí para o pessoal jogar na tela para a gente ver bem bonitinho. Estou vendo aqui, né, a gente consegue olhar que o Bovespa agora, né, o comecinho do estoque estava caindo e agora está subindo 0,22%, está na casa dos 111.936 pontos, tá? Ele abriu o pregão hoje no 111.000, deixa eu só tirar a seta aqui, 695 pontos, chegou numa máxima também de 111.964 pontos, chegou também a perder esses 111 mil pontos, aí no comecinho da manhã, né, quando o pregão começou, chegou nos 110.320 pontos, e aí a gente vê então que está batalhando para chegar novamente, Isa, nesses 112 mil pontos, né, o nosso ver, Ibovespa. Né, semana que vem, pois é, né? Volta aos 102, aos 113, né? 113, Chegou aos 113 exatamente. Semana. Ó, e aí quando a gente olha aqui o setor como um todo, a gente vê, né, que a maior parte está no vermelho. Vamos começar então falando das maiores altas, porque tem PetroRio, aí do setor de petróleo, que a gente inclusive conversou bastante com o Fio. Petróleo, né, PetroRio sobe 6,07%, Petri 4 3,24%, assim como o Petri 3 também, que sobe 2,30%. Na sequência tem em 3R Petroleum, subindo mais de 3% também. Aí tem as empresas do setor, tem os bancões aqui, tem as papeleiras, tem setor de siderurgia e mineração. Começar então vendo o Vale aqui, que está subindo 1,95%. Depois tem, estava olhando aqui, vai mudando tanto, que é tanto volume de negociação. A Braskem agora sobe 2,16%. Suzano, né, que falei agora há pouco, sobe 1,86%. Aí depois a gente já pula aqui para o setor de frigoríficos. Minerva agora sobe 1,59%, Marfrig 1,4% de alta nesse momento. Aí aparece aqui já os bancões. Santander com o ticker SAMB11 sobe 1,66%. Depois Banco Bradesco 0,83% de alta e Itaú está aí subindo 0,94%. Itaúsa também aparece aqui 1,29% de alta. Aí eu falei agora há pouco, né, de Minerva, tem JBS aqui embaixo subindo um pouco mais de 1% e Marfrig também está aí com o mesmo bloco subindo. Já em relação às elétricas, aparece aqui a Equatorial subindo 0,58%, Copel 0,55% e aqui no cantinho tem também Ambev 0,35% de alta. Os Minas, né, setor de siderurgia de mineração, sobe 0,49%. E aí a gente vem aqui para a nossa ala vermelhinha do mapa, porque EcoRodovias agora cai 7,16%. Pão de Açúcar vem logo em seguida, a gente até tentou olhar o papel de Pão de Açúcar, a gente trouxe notícia aqui no comecinho do estoque. Então vamos lá, Pão de Açúcar está agora caindo 5,16%. Exetec 5,04% do setor de construção. Na sequência vem JHSF caindo 4,82%. E aí eu falei das empresas do setor frigorífico aí nas altas, né? Todas estão ali subindo, mas a gente vê então que BRF segue aqui no bloco caindo 5,4%. Já em relação ao setor de varejo, quase não sai, tá? Aqui tem varejo, tem também setor de educação, as aéreas aqui também, uma coladinha na outra, Gol e Azul recuando mais de 3%. Aí a gente vê então Edux aqui caindo 4,72%, daqui a pouquinho a gente até procura, achei, Cogna cai também 1,97%. Aí eu falei de Gol e Azul, tem CVC também, né, que aí juntando o bloco de varejo já de viagens e turismos, e aí a gente vê então que CVC está caindo 4,52%, a gente começa a cestar, a gente começa a confundir em tudo, né, gente, mas dá um desconto aí, né, que o negócio vai dar certo. São muitos papéis, né, Hanna? Muitos papéis, né, como a Isa falou, é muito ticker, haja ticker, o Alexander que já está se posicionando tá aqui, sabe pronto. muito bem do que a gente está falando. Vamos chamar, inclusive, ele? Vamos antes do Alex André? Não vamos chamar o Alex, né? Ia chamar, mas eu vi que ele estava prontinho ali já para falar sobre os gráficos do dia, né, Alex? Boa tarde para você.
Boa tarde, Isabela. Deixa eu só colocar aqui no... Aí sim. Ó, sim. Agora sim. Todos juntos. Estava adiantado. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sextou, né? Sextou, agora na agora sexta-feira. Vai cair aí. Vai cair aqui, eu não sei o que é é. o terceiro aí. Hoje Quase esse negócio cai aí nesse... tá meio zicado. Falar, Né? espero que Débora eu não... e eu já tropeçamos hoje. Olha, espero que eu não tenha que usar esse pedaço aí do estúdio, porque eu não sou muito boa. Sou parecida com a Renata, que fica lá no switcher. Ah, pra quem é atrapalhado, tem que tomar cuidado, viu? Pois é. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui dos nossos gráficos do dia, né? Nós temos 10 gráficos de sempre para quem nos acompanha. Eu vou falar um cenário bem interessante agora, né, o mercado, principalmente na Europa. Vamos colocar aqui na tela cheia para a gente começar a falar um pouco, né? Inclusive, o principal ponto aqui, né, para a gente começar a discutir é a questão da Europa, né? Ou seja, muita gente discutindo em relação à própria fala da Christine Lagarde, né, em relação ao aumento de juros na Europa, e que não estava sendo discutido no ano passado, né? Estava sendo muito, né, discutido para 2023, né, e agora começou ali, tem um discurso principalmente agora com os dados do período nos Estados Unidos, né, na Europa também com inflação muito alta, tanto em relação ao preço de alimentos, quanto em relação, né, às tensões entre Rússia e Ucrânia que fizeram o preço do gás subir. Então tudo isso a gente vai discutir em relação a como que reflete em Brasil, tá, em equities também, principalmente, tá. Mas antes de mais nada, a gente vai começar com essa apresentação, pessoal, passando aqui um gráfico da Bloomberg, né, com dados, né, de acordo com Barclays, né, ou seja, um banco inglês, né, que ele pega aqui os bonds, né, que tem ali os yields negativos. Ontem eu falei sobre isso, né, pessoal, ou seja, chegou no menor patamar desde 2020, né, ou seja, os títulos rendendo ali negativamente, né, e agora, né, eles vêm diminuindo essa proporção à medida que os juros no mundo todo começam a subir depois dos emerging markets, os mercados desenvolvidos já começam a trazer esse contexto atual, né. E essa conjuntura toda, né, todo esse cenário, a gente consegue observar que, né, dos bonds, né, que rendiam negativamente saíram de quase 14 trilhões de dólares para 8 trilhões de dólares. Ou seja, tiveram uma queda muito massiva ali no curtíssimo prazo agora, nos últimos 3 meses principalmente, 3, 4 meses atrás. E esse movimento deve continuar, né? E qual que é a principal leitura para onde esse fluxo está indo de forma geral? Claro que a gente olhar para equities, né, a gente consegue observar que Estados Unidos ainda tem um grande discurso em relação a esse trade de valor, né? Ou seja, principalmente financials, né, em setor de energia. Aqui a gente tem visto, inclusive, agora com a Hanna, né, falando aqui de Brasil, né, PetroRio, Petrobras, 3R como as maiores altos. Né? Então isso deve ali permanecer à medida que a gente consegue também observar, né, principalmente o petróleo já ultrapassando ali os 92 dólares também o barril. Tá? Mas falando desse cenário, desse contexto todo aqui, para a gente não fugir um pouco do assunto, esse gráfico a gente consegue observar, né, ou seja, chegando a níveis dele próximo de 2020, como eu falei anteriormente, né, ou seja, que chegou até passar ali próximo dos 18 trilhões e agora ali deve chegar próximo ali, de acordo com alguns economistas, próximo a 6 trilhões de dólares, tá? Esse movimento pode continuar, tá? Principalmente no mundo inteiro. Bom, aí quando a gente falou da Europa, né, anteriormente, esse gráfico ele retrata muito bem as expectativas, né, anteriores, né, e as expectativas atuais, né, sobre a política, né, na Europa, quando a gente fala aqui em projeções de aumento de juros, né? Então, esse gráfico aqui ele retrata desde fevereiro, né, desse ano até a projeção para dezembro, né, a expectativa de aumento de juros. Né? Quantos aumentos de juros estão projetados para a Europa? Né? 4 aumentos de juros na Europa. Né? Então nós temos aqui, né, principalmente, né, dezembro, outubro, setembro e julho com as maiores probabilidades, né, expectativas, né, em relação de projeções de aumento de juros. Tá? Então 4 aumentos de juros. Lembrando que nos Estados Unidos ainda não temos uma leitura muito clara, né, ou seja, quantos aumentos, inclusive tem se dividido muito entre diversas opiniões, né, inclusive tem discutido entre 4, 5, até mesmo 7 aumentos de juros nos Estados Unidos, né, para conter a inflação, inclusive, né, com esse dado muito forte, né, do payroll que veio ali trazendo uma grande certeza e veio ali, claro, uma grande proxy que a gente consegue observar os rendimentos, né, da Treasury americana que chegou a subir muito forte, né, trazendo ali já uma leitura que a inflação deve pegar ainda mais, né. Bom, aí a gente coloca esse gráfico aqui da meta, né, do Facebook, dos últimos drawdowns, né, das últimas quedas acima de 10%. Né? Então é bem interessante lembrar, porque o próprio Facebook, né, ou seja, a meta, né, nesse gráfico aqui a gente pega desde 2003, tá, pessoal, as 5 maiores quedas, tá, desse papel. E o que é interessante, se a gente olhar em relação, né, ou seja, da maior queda foi praticamente agora, né, foi ali ontem, né, ou seja, chegou a cair 24,91%, quase 25%, né, aqui foi esse último movimento aqui. Mas se a gente olhar as últimas quedas, né, foram em torno ali de 14% que aconteceu em 2016, né, foi essa queda aqui. Aí depois nós temos ali quase 19% em 2018, né, que foi essa queda aqui. Depois tem uma quedas menores, entre 11% e 10%, né, que foram entre, né, o ano de 2021, né, e também, o ano de 2012, né, 2 quedas ali no ano de 2012, tá, que foi praticamente aqui, tá bom, pessoal? Então esses são os principais pontos
para a gente lembrar e também entender, não só falar das quedas, né, dos últimos drawdowns, mas o que é interessante aqui para o investidor, eu não quero só falar dos drawdowns, das últimas quedas, eu quero dizer o seguinte, né? Se a gente olhar, claro que esse gráfico aqui é rentabilidade passada, não garante rentabilidade futura, mas sempre no longo prazo, né? A gente está falando aqui de 2012, né, até o ano de 2022, né? A gente está falando aqui nos últimos 10 anos, né? Ou seja, a gente está olhando principalmente num cenário de longo prazo, né? Que os papéis, né, não só de tecnologia, enfim, mas na média, né? Ou seja, à medida que a gente abre, né, a escala de tempo, né, cada vez mais a gente consegue observar que esse lapso temporal tende-se aí a valorizar as ações, tá? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, tende a favorecer o mercado de equities. Tá? Então, o que é bem interessante também nesse gráfico é essa leitura, ou seja, a gente pegar, né, um lapso temporal de 5, 10 anos, mesmo com essa queda ali muito forte de 20%, a gente teria também, né, um ganho adicional nesse papel. Tá? Então, que é bem interessante para lembrar nessa leitura. Bom, aí a gente tem esse gráfico aqui do JP Morgan, que ele mostra ali a perspectiva da média móvel de 7 dias, né, da mortalidade de acordo com a Omicron, né? Desde que a Omicron começou a ressurgir, né, ou seja, de acordo até com as últimas variantes, né, ou seja, agora, né, a BA2, né, ou seja, a última variante ali do coronavírus na África do Sul, tem preocupado, né, que dizem ali que ela é mais infecciosa que a B1, mas o que é interessante aqui é que a gente consegue observar que as mortalidades têm caído de uma forma muito, muito forte, né, ou seja, a gente tem observado ali desde dezembro até janeiro, né, mesmo que os números de casos tenham mantido-se ali em patamares altos, né, alguns, né, infectologistas têm dito aí ao mercado, né, que possivelmente, né, o pior pode ter passado, né, pode ter já deixado para trás e isso anima, né, o mercado como um todo, né, mas não tem nenhuma garantia, mas se a gente olhar ali de acordo com o histórico, desde setembro principalmente a mortalidade, né, da média móvel de 7 dias caiu muito, tá? Então é um ponto interessante, né, inclusive tem até um quadrado aqui, a gente consegue observar daqui para cá, né, teve uma queda muito vertiginosa de dezembro até o momento, tá? Quais são essas linhas, né, ou seja, linha azul, a Ásia, né, representa a Ásia, a União Europeia aqui na linha amarela, os Estados Unidos com essa linha mais clara e aqui essa linha vermelha representa aqui o compilado do mundo inteiro, tá? Então a gente tem essa leitura. E logo aqui, esse gráfico a gente consegue traduzir em duas leituras, tá? A primeira é o índice de atividade medido pelo Google, que é um gráfico bem interessante, ou seja, ele mede movimentações de pessoas em diversos modais. E essa linha vermelha a gente coloca aqui, né, ou seja, a média móvel de 7 dias de novos casos de Covid. Tá? Então a gente consegue observar o seguinte agora no curtíssimo prazo, em fevereiro. Né? O índice de mobilidade do Google, né, tem melhorado, ou seja, as pessoas, né, têm um índice de mobilidade melhor, consequentemente com a queda de novos casos de Covid no mundo inteiro caindo. Né? Ou seja, a gente começa a ver esse cenário de curto prazo melhorando, né? Então inclusive até mesmo as infecções, né? Ou seja, desde novembro, dezembro e janeiro, né? Tem aumentado bastante, mas agora em fevereiro começa a arrefecer e isso já começa a trazer já um certo otimismo de curto prazo. Tá? Bom, aí a gente também tem esse gráfico que a gente comentou ontem, mas esse gráfico a gente vai traduzir em um ponto bem interessante adicionalmente que a gente disse na data de ontem. Né? Então esse gráfico aqui do JP Morgan, ele retrata qual que é o percentual, né, probabilidade, né, dos Estados Unidos entrar em recessão nos próximos 12 meses, como a gente falou ontem, né, que era na casa de 18% para quem lembra, e nos próximos 24 meses, né, ou seja, qual que é a probabilidade dos Estados Unidos entrar em recessão, a economia americana entrar em recessão, de acordo com os modelos, né, do JP Morgan, num período ali no lapso temporal de 12 e 24 meses. Tá? Então, como eu falei ontem, né, de acordo ali com 12 meses, né, ou seja, que essa linha azul está em torno de 18%, e quando a gente olha em 2 anos para frente, já está batendo ali na casa de 30%, tá? Ou seja, o risco da economia americana entrar em recessão. Tá? Então, ou seja, isso são diversos pontos, né, que algumas pessoas, alguns investidores, né, ou seja, analistas já começam a observar como um ponto de cautela. Claro que a gente consegue observar uma alta muito forte, né? Lembrando que já chegou a bater próximo de 90%, 80%, né, em relação a esse risco de probabilidade da economia americana entrar em recessão em diversos momentos, né? Desde os anos 2000 ali, né, ou seja, quando foi a bolha imobiliária, 2008, né, quando foi ali a questão da bolha na internet, bolha imobiliária 2008, e aqui nós temos a crise do Covid, né, ou seja, quando chegou a bater quase 100% ali, 99%, 95% de probabilidade, né, de recessão nos Estados Unidos. Então esse modelo ele tem identificado as últimas crises e agora tem aumentado, né, de uma forma considerável uma crise nos próximos 2 anos, né, chegando ali próximo de 30%. Tá claro que a gente não está dizendo que provavelmente pode acontecer, mas já começa ali a mexer algumas probabilidades em relação às preocupações, né, da economia americana. Tá? Claro que a economia americana está muito forte, a gente tem visto dados inclusive hoje que a gente repercutiu bastante com o payroll. Tá? Bom, aí a gente coloca esse gráfico que para mim é muito interessante, que fala dos estágios da bolha. Né? E os americanos, né, inclusive a gente tem visto diversos
grupos, né, inclusive investidores se discutindo por lá, né, até mesmo nós brasileiros falando da economia americana, qual deve ser o estágio, qual é o estágio que a economia americana está no momento, né? Para quem conhece, a gente consegue observar, né, desde o early stage, né, ou seja, desde o começo ali, né, de uma possível bolha, ou seja, os ativos se valorizando, né, ou seja, no primeiro momento a gente vê o primeiro sell-off, né, depois a gente consegue observar, né, o entusiasmo, né, as pessoas comprando, depois a gente consegue observar ali um momento, né, ou seja, de euforia, né, e depois que tem ali uma ganância muito forte, né, greed, aí as pessoas se desiludem, né, aí depois cai, tem ali um novo paradigma, um bull trap, né, ou seja, as ações têm uma correção, depois sobe novamente, como as pessoas falam, né, retorno normal, mas não é bem assim, né, acho que as pessoas chamam de pulo do gato morto, né, ou seja, no motivo que as ações subam aí, sim, entra um momento de medo, né, e depois as ações caem bastante, tá? Então, qual que é a leitura desse gráfico, né? Os investidores estão se divididos em dois cenários, né? Um cenário um pouco mais otimista e um cenário um pouco mais pessimista, né? Ou seja, aonde a economia americana está encaixada. Eu deixo a conclusão para você colocar aqui no chat do YouTube para a gente comentando, para a gente discutindo, tá? O primeiro momento é o seguinte, alguns investidores dizendo que nós estamos no momento de bear trap, ou seja, no momento que teve o primeiro sell-off, que ainda tem uma grande chance ainda da economia americana, principalmente do S&P 500, se valorizar, tá? Por diversos motivos, ou seja, os Estados Unidos, mesmo com o aumento de juros, né, o S&P 500, mesmo com a revisão de earnings para baixo, tem uma perspectiva muito grande, as grandes empresas reportando resultados bons, né, perspectivas boas, e esse primeiro sell-off pode demonstrar uma oportunidade de compra. Então essa é a principal racional, né, falando de uma forma mais simplista, depois desse primeiro sell-off, tá? Ou seja, alguma parte dos investidores dizendo que nós estamos aqui no bear trap. E outra parte dos investidores dizendo que nós estamos no bull trap, né? Ou seja, que nós já subimos, os Estados Unidos já subiu muito, né? O índice americano ele já teve uma grande alta nos últimos anos e que agora, né, estamos aqui nesse momento da primeira queda e provavelmente teremos aqui um retorno ao normal, ou seja, como chama esse gráfico, ou seja, um possível retorno, né, do S&P 500, mas depois achei que seria o possível pulo do gato morto e depois nós teremos ali uma grande recessão, ou seja, uma grande queda das ações do S&P 500, corrigindo, né, a grande alta que aconteceu. Então, ou seja, os investidores são, né, divididos entre o bull trap, né, e o bear trap, né, ou seja, esses dois momentos aqui, tá? Então eu quero deixar até aqui no chat, queria saber a opinião de vocês, qual é o momento que a economia americana está, ou seja, estamos ali no momento de uma possível grande queda ou ainda é só o começo de uma grande alta por lá, tá? Isso que a gente traz essa provocação aqui. Bom, aí esse gráfico aqui a gente consegue já traduzir um momento interessante lá no Brasil, né, e no resto dos emergentes principalmente. Esse gráfico não está totalmente atualizado com essa última alta aqui de Selic que nós tivemos, mas o interessante é a gente saber que nos últimos 12 meses, né, o Brasil continua sendo o país que mais subiu juros, né, ou seja, com os países de mercados emergentes, né, ou seja, o segundo país que mais subiu juros foi Colômbia, depois foi o México, Chile, né, depois temos aqui a África do Sul, Turquia, Polônia, Coreia, nós temos aqui também República Tcheca, Coreia, Rússia, Tailândia e por último a gente tem a China, né? A China ela não vai aumentando juros, a China ao contrário, ela vem cortando juros para estimular a economia, tá? Mas o Brasil vem subindo juros, né? De acordo ali com o comunicado, né? Que a gente observou ali do Copom, né? Inclusive ali com a última reunião que subiu os juros, né? Possivelmente ali, né? A gente pode ter ali um aumento menor e ter uma possível leitura daqui para frente, né, de uma estabilização, né, da curva de juros, quando a gente fala aqui em relação à curva se fechando, né, e isso pode trazer uma certa tranquilidade para o Banco Central daqui para frente. Claro que tem as preocupações adicionais e alguns pontos ele não consegue controlar, né? Bom, aí esse gráfico aqui a gente fala em relação ao balanço do Fed, inclusive o Marco falou no pre-market desse gráfico, acho que não tem muito que a gente comentar. É claro que a gente está num período ainda de easing, né, das economias, o balanço do Fed batendo 8 trilhões de dólares, né, ou seja, chegando ali no high, e um ponto interessante, né, que o balanço do Fed mais do que dobrou, né, dos últimos 12 meses, e isso também mostra até certa provocação, como o Marco Saravalli já comentou, inclusive algumas ações, né, também têm acompanhado esse movimento de recompra de títulos, inclusive as empresas tech, e agora está no movimento inverso, né, ou seja, de retirada de estímulos que a gente vai observar nesse gráfico aqui, que é né, de acordo ali com a perspectiva, né, base do Goldman Sachs, né, ou seja, que possivelmente ali no terceiro trimestre de 2024 o balanço do Fed esteja em 6,6 trilhões de dólares, né, ou seja, está falando agora de 8,8, né, quase 9 trilhões de dólares, expectativa para 2024, terceiro tri, 6,6, expectativa para 2025 no primeiro trimestre, ou seja, começo do ano de 2025, 6,1 trilhões de dólares, tá? Essa expectativa aqui, tá, do Goldman Sachs está sendo colocado na conta. E são possíveis cenários aí, tá, que pode aí acontecer, tá, na economia americana e os investidores estão olhando para esse gráfico aqui, tá, que é o balanço do Fed, que é o principal ponto. Tá bom, pessoal? Então esses são os principais gráficos de hoje.
Hanna e Isabela para sempre auxiliar o investidor a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Ótimo, o pessoal aqui do nosso chat adora as suas tá análises, falando- os gráficos, sempre elogia. Alex André, obrigada aí Obrigado, Isabela. pelas análises, pelos gráficos. A gente se vê na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você, Alex. Ótimo final de semana para todo mundo. Grande abraço. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Alex. Bom, já o Alex agora foi sextar. Mentira que ele ainda tem muito chão aí pela frente, né, Alex? Daqui a pouco ele tá rindo aqui do lado. E a Ele gente volta por ainda aqui, aqui, tá pois dizendo que é, ele volta, tá Teremos vendo mais só? tarde Alex André ainda aqui na Então BBC. pronto, Alex André volta das caras aí. E a gente por aqui, né, Isa, a gente segue trazendo atualizações do mercado, porque a Mills, dona da a Rede Frango Assado, convocou a Assembleia de Acionistas para discutir sobre a retirada de mecanismo de proteção contra aquisição. Né? A gente vai ver então os detalhes na reportagem. O Conselho de Administração da Rede de Restaurantes convocou uma assembleia de acionistas para discutir a proposta de derrubar a chamada pílula de veneno, marcada para o próximo dia 7 de março. O pedido de retirada da pílula do estatuto foi feito pela UV Gestora, detentora de 27% do capital da rede, que opera marcas como Frango Assado, KFC e Pizza Hut no Brasil. O dispositivo é usado para dificultar a tomada de controle de uma empresa com capital pulverizado na bolsa, quando um acionista pode, em muitos casos, dar as cartas, mesmo sem alcançar mais de 50% de participação. No caso da IMC, a pílula de veneno do estatuto determina que qualquer investidor que atingir 30% do capital precisa lançar uma oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas. O preço por ação nesta oferta precisa ser igual ou maior que o preço igual pago pelo investidor nos 6 meses anteriores. Em carta encaminhada à administração da IMC, a UV Gestora informou que pretende aumentar a participação na companhia. O que o fundo não deseja é ter que fazer uma oferta por todas as ações, caso alcance os 30% do capital, conforme previsto na pílula de veneno do estatuto. Nesse papel, pedi aí para o grande Leonardo Alcântara compartilhar a tela para a gente ver como é que estão os ativos de Mills, né? Mil 3, estou vendo aqui que está caindo 1,09%, está aí comercializado o ativo a R$ 2,73, né? Que a gente já consegue olhar aí. E a gente vê que vem de uma queda muito forte, né? Desde julho do ano passado, veio tentando recuperar algumas vezes, como por exemplo aqui no meio de julho, também no finalzinho de agosto e veio caindo bastante, chegou aqui numa mínima, né, lá no comecinho de janeiro, do mês de janeiro, entre os dias 6 e 18 de janeiro, e aí o papel chegou a ser comercializado a R$ 2,06, tá aí então, foi recuperando, foi tomando fôlego, mesmo assim segue caindo no pregão de hoje, Isa. Ô, Hanna, e a gente vai falar agora sobre o Banco Central, que informou mais uma vez o vazamento dos dados cadastrais do Pix. Desta vez foram mais de 2.000 chaves ligadas à instituição financeira Logbank. Os detalhes você acompanha agora na reportagem. De acordo com o Banco Central, 2.112 clientes do Logbank tiveram seus dados de suas chaves Pix vazados entre os dias 24 e 25 de janeiro. A autarquia revelou que informações como nome de usuário, CPF, instituição de relacionamento e número da conta foram vazadas. E esta não é a primeira vez que incidentes como este vêm à tona. De acordo com o site da entidade reguladora, houveram outras 2 ocorrências no ano passado. A primeira foi em agosto com o Banco Digital Acesso, no qual mais de 160 mil clientes tiveram os dados vazados. A segunda foi com o Banco do Estado de Sergipe, com 414.500 chaves vazadas. Em comunicado, a Logbank disse que o incidente foi detectado e controlado instantaneamente pelas ferramentas e equipes de segurança e afirmou que não há qualquer movimentação financeira indevida ou prejuízo financeiro para os clientes relacionados com este incidente. O Banco Central ressalta ainda que as pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir dos incidentes serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo de sua instituição de relacionamento.
As chaves Pix são usadas para o recebimento de recursos, ou seja, é uma identificação facilitada dos dados de qualquer instituição de relacionamento, agência, conta e tipo de conta. A gente aproveita então para dar uma olhada no setor, né, como um todo dos bancos, para a gente ver como é que eles estão, se os bancos estão se comportando hoje. Né, consigo olhar aqui no mapa de calor do Profit Pro da Nelogica, que apenas o Banco do Brasil está caindo agora 0,12%. Já em relação aos outros, Itaúsa sobe 1,68%, Santander sobe também, né, os tickers aí do Santander estão aí nas altas, Itaúsa sobe 0,99%, Itaú 0,95% de ganhos, Banco Bradesco também está aí, BBDC4 sobe 0,70% e BBDC3 0,32%. No positivo, a maioria aí dos bancões. Bom, e agora a gente muda de setor, porque a gente tem uma notícia que saiu agora há pouco da Companhia Energética de São Paulo, que concluiu a reorganização societária entre a Votorantim e a CPP Investimentos. A transação ocorreu pela incorporação da Votorantim, controlada da VSA, pela VTRM, além do investimento aí de R$1,5 bilhão da CPP Investimentos na VTRM. Assim, a VSA e o CPP Investimentos passaram então a deter 54,2% e 45,8% aí respectivamente do capital social da VTRM. A gente tem aí as ações da CESP para dar uma olhadinha, né, Hanna? Vamos dar uma olhada aqui sim, Isa. A gente começa dando uma olhada aqui nas ações de CESP, CESP 6, né, que está agora caindo 0,68%. Com papel a R$ 23,22, Isa. Bom, e agora a gente fala da Arezzo. Temos falado bastante aqui nas últimas semanas de Arezzo, né, Hanna? Que levantou 833 milhões de reais em follow-on com o objetivo de financiar os planos da marca e de se consolidar como uma casa de marcas. A Arezzo pretende usar recursos levantados com a oferta de ações para, então, se expandir e se consolidar como uma grande casa de marcas. A ideia, então, segundo a empresa, é concentrar nomes fortes no varejo de moda como um todo e se transformar num gigante. A companhia informou que vai continuar investindo em calçados, bolsas e acessórios femininos que fazem já parte do portfólio da empresa, como a gente já conhece há muitos anos, né? Mas vai buscar também inserção em outros ramos de vestuário, né? Como a gente viu há pouco que a compra que foi concluída da Carol Bassi, o que deve incluir então as roupas masculinas e femininas para públicos de diferentes idades e padrões de consumo. A Arezzo aí vem com esse planejamento bem ousado. Então, o primeiro follow-on, só para lembrar, da Arezzo foi em 2011, quando a empresa chegou à Bolsa. Então, vamos dar uma olhada para ver como estão os papéis da Arezzo, Hanna. Vamos olhar aqui, Isa, a gente olha, inclusive, a Arezzo, e aí a gente... E o setor, né? Já vamos olhar o setor como um todo, né? Vou até fechar aqui, que está meio confuso, a gente já abre e já vê o setor, né, de varejo como um todo. Vamos lá, então... A gente já consegue olhar aqui que está tudo no vermelho por aqui. Arezzo agora recua 0,61%. E aí a gente volta aqui para o comecinho, porque Grupo Soma tem uma queda um pouco mais expressiva, cai 4,28%. A Mar3, 4,17%, no ticker aí de Lojas Marisa. E aí depois aparece Lojas Renner aí recuando 2,21%. Pets, 1,99% de queda também. A Mer3, 0,72% de recuo. Magazine Luiza cai mais de 3% agora também. C&A também está aí no bloco das quedas, caindo 2,45%, exato. Hanna, você já falou aí do setor bancário, acabou de mostrar, e eu vou vou falar aqui de uma notícia que saiu agora há pouco na nossa agência de notícias, do Bradesco BBI, que abandonou a cobertura de Cielo. O Bradesco BBI, então, deixou de cobrir as ações do Cielo, informou aí no início dessa tarde. A empresa de adquirência tem o Bradesco como seu principal acionista, com 30% das ações, além de Banco do Brasil, que detém 28,6% dos papéis. Segundo essa publicação, então, a movimentação sinaliza que o banco está se afastando do case. Antes de abandonar a cobertura, o BBI tinha aí a recomendação neutra, preço-alvo a R$ 3,00 para as ações da Cielo. Então,
a gente tem... vamos dar uma olhadinha para ver como está o papel do Bradesco, especificamente. A gente já deu uma olhada no setor bancário como um todo, mas eu acho que ali não estava mostrando o Bradesco, que não estava entre as maiores quedas, né? Vamos como olhar aqui os está o papel do Bradesco. bancões aqui, né, Isa? A gente estava olhando agora há pouco. Ó, o ticker do Bradesco, BBDC4, está aí numa alta de 0,54%. E BBDC3 também está aí subindo 0,11%, né? Lembrando que os bancões estão aqui figurando nas maiores altas, só quem está caindo é Banco do Brasil, com queda agora de 0,31%, Isa. E agora, então, Hanna, eu estava vendo que o Bovespa começou a subir, né? Com o avanço aí de PetroRio, Vale, e quem lidera as baixas, Ecorodovias. E vamos dar uma olhadinha então para ver como está o índice neste momento? Vamos dar uma olhada, eu estou até mudando aqui para a gente olhar todos os setores, passar um pente fino aí para a gente ver como é que está o mercado nesse pregão aí, último pregão dessa semana. A gente olha aqui que o Bovespa agora está subindo 0,29%. No comecinho aqui do estoque, a gente começou falando que estava caindo, 0,20%, pouquinho também de queda. E aí, estou vendo aqui que já subiu, né, 0,29% de alta, chegou nesses 112 mil pontos, né, que chegou aí no comecinho do pregão de hoje, né, ele abriu o pregão de hoje aí nos 111.695 pontos, chegou já na máxima do dia de 112.194 pontos, perdeu também, chegou a encostar nos 110 mil, voltou agora para esses 112 mil pontos, né, agora 2 da tarde desta sexta-feira. E aí a gente vem então aqui dar uma olhada geral no nosso mapa de calor do Profit Pro da Anelógica. E aí a gente vê então, tem PetroRio subindo 6,29%, Cielo 5, só tirar a setinha aqui, virou agora 6,39% também de alta. 3R Petróleo sobe, assim como o Petri 3, Petri 4 estão aqui nas maiores altas do dia. Aí a gente já pula então para falar das papeleiras, porque tem Suzano Papel subindo 2,18%. Aí em relação ao minério, tem Vale subindo 2,10% agora também. Os bancões estão aqui, né, nas maiores altas. Aí aparece também Klabin, né, subindo 2,70%. Setor do frigorífico aqui aparecendo também nas altas. Minerva 1,82% de alta. Marfrig 1,19% de alta também. Aí a gente vem aqui para o outro lado, né? Como a Isa falou agora há pouco, o Ecorodovias está aí liderando na maior queda do dia, 6,77% de recuo. Na sequência temos Pão de Açúcar caindo 5,48%, CVC, assim como o Gol e Azul, estão também nas maiores quedas. CVC está encostando já nos 5% de queda. Aí aparecem as empresas de construção, também as construtoras são aqui, uma do ladinho da outra. Cirela cai 4,28% e MRV acabou de virar 4,2% agora também de queda. E aí a gente vem dar uma olhada, porque tem os shoppings aqui também, JHSF cai 4,82%, Iguatemi também está aí recuando 3,36% e tem outros setores também que estão caindo aqui, né? Tem os shoppings, como eu falei agora há pouco, tem mais empresas de siderurgia e mineração. E é isso, né, Isa? É hora o quê? De passar o bastão para o pessoal do marketing, que já está todo aqui, né? Todo mundo preparadíssimo aqui, né? Exatamente. Então, só encerrar aí o BMC Stock de hoje. Muito obrigada pela sua companhia ao longo desta semana. Hanna, volta no business, Hanna? Volto mais tarde, temos business. A gente conversa hoje com o pessoal da Espaço Laser. Oh, pois legal. é, quero todo mundo acompanhando, quero Daniel Morales mandando mensagem lá, a Isa deixando o like, viu, pessoal? Não aceito menos, hein? O Júnior Messi, todo mundo deixando mensagem lá e acompanhando, porque eu quero muita pergunta hoje. Não aceito menos, espero todo mundo, então, às 6h45 no Business, hein? Recado dado, então, da Hanna E até Beltrão. segunda, né, Até Isa? A gente se encontra na segunda. Agora sim, então, sextou. A Hanna vai sextar.